Hoje, nós vamos conversar um pouco sobre sobre um sentimento que hoje o nosso mundo está tão necessitado, que é uma das formas mais puras de manifestação de amor, aquele amor que Jesus veio nos ensinar. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o que é ter caridade, sobre o que é fazer caridade. E eu quero começar nossa conversa contando uma história que eu vi um jovem contar essa semana. É um jovem conhecido nacionalmente e internacionalmente. Ele é DJ, talvez alguns conheçam, é conhecido como Alok, né, famoso. E ele conta uma história que é para a gente refletir. E ele começa dizendo assim, que ele tem visto tanta desgraça, tanto sofrimento, que ele começou a questionar se existia Deus. E isso trazia muitos pensamentos não tão bons assim. Mas ele é integrado a uma ação social mundial que se chama Fraternidade Sem Fronteiras. E essa ação é feita nos países, nos locais mais miseráveis, mais pobres. E ele foi para a África. E quando chegou lá nesse lugar, diz ele, que aí que ele se convenceu que Deus não existia mesmo. Porque ele via aquelas crianças esqueléticas, morrendo de fome. Pessoas doentes, sem nenhum cuidado. E ele saiu com um grupo e eles vão para mais para o interior, mais para um lugar mais simples ainda. E foram até a casa de uma senhora de 90 anos. Ela era cega dos 2 olhos. E ele conta que eles perceberam que ela amarrava um pano muito forte aqui no estômago, que é para ver se saciava a fome. Há 3 dias que ela não comia absolutamente nada. E quando ele conta que quando eles chegaram para conversar com essa senhora, a primeira coisa que ela disse foi: graças a Deus vocês chegaram. E aquilo bateu muito forte nele, e ele falou assim: mas a senhora acredita em Deus? Passando por isso que a senhora passa? E ela disse que sim, é a minha fé nesse Deus que me dá força para esperar a chegada de vocês. E ele disse o seguinte, que quando aquela mulher, naquela situação, disse isso para ele reinterpretou o conceito de miserável. Ele falou que ele se considerava miserável naquele momento, porque ele não tinha a fé que tinha aquela mulher. E ela disse que mais do que o alimento que eles estavam trazendo, o que mais tocava nela é que alguém vinha até ela. Alguém chegava até ela. E esse jovem diz o seguinte, que aquilo tocou tão profundamente nele que ele quis ajudar mais. E aí ele pensou, será que essa cegueira que essa mulher tem não é uma doença, alguma coisa que possa ser tratada? E aí, essa ONG levou essa senhora até um hospital deles e foi constatado que o problema da vista dela era catarata, que a gente sabe que, se devidamente operado e tratado, devolve a visão. E ele diz então o seguinte, que durante 3 dias eles conviveram com aquela mulher ali e que o sentimento que ela mais manifestava era gratidão a Deus. Gratidão a Deus pelas pessoas que estavam ali. E que ele veio, depois de 1 ano voltou, e pela primeira vez ela ouvia, porque tinha sido curada da catarata. E ela então abraça, eles encostam a cabeça, e o que ela diz é: foi Deus que trouxe vocês até mim. E que ele entendeu que essas pessoas mais necessitadas, elas não são abandonadas por Deus.
elas são abandonadas por nós, nas mais diversas situações. E quando eu li essa história, me lembrou de uma outra história lá da época de Jesus, a história do apóstolo Lucas. Lucas, quem conhece a história dele, Lucas se tornou médico, mas na infância, na adolescente, ele nutria um carinho e um amor muito grande por uma amiga dele que chamava Rúbria. Mas essa jovem, ela tinha o que hoje a gente conhece como lepra, e naquela época era conhecida como a doença branca. E por mais que tratassem de Rúbria, a Rúbria não melhorou e acabou desencarnando. E aquela perda trouxe para o Lucas um sentimento de revolta em relação a Deus. Porque ele questionava a Deus o seguinte: o que ela fez para merecer isso? Por que ela tinha que passar por isso? E a partir daquele dia, e ajudado até pelo pai de Rúbria, Lucas foi estudar medicina. E pensem como era difícil aquela época, né? Estamos falando da época de Jesus, há mais de 2000 anos atrás. E se tornou um médico famosíssimo. Mas o que o movimentou para conhecer a medicina era a briga com Deus. Ele falou que ele ia aprender a medicina porque ele queria ajudar as pessoas que estivessem doentes, para não deixar que Deus as levasse. E como ele era muito famoso, os ricos de Roma, os mais conhecidos, queriam que ele ficasse com eles. Ele falou assim: não, vocês têm como ser atendidos. Eu vou ajudar os mais necessitados. E ele foi então para as galés, ajudar aquelas pessoas que estavam doentes, aqueles trabalhadores que sofriam muito. E ele ajudava essas pessoas. Até que um dia ele se encontra com Paulo e ele compreende que o que ele estava fazendo era serviço de Deus. Essas duas histórias, do Alok nos dias de hoje e do Lucas na época de Jesus, nos remete a uma frase que eu gosto muito, que é assim: Deus sempre acha um jeitinho de mostrar como nós somos importantes na vida de alguém. Como nós podemos mudar a vida de alguém. E essas duas histórias nos remetem ao nosso evangelho de hoje, que diz que a sua mão esquerda não saiba o que faz a direita. E se prende muito à história do óbolo da viúva. Resumidamente, conta que Jesus estava no templo, e no templo tinha um cantinho que chamava, e tinha um aparelho, um aparato lá que chamava gasofilácio, onde as pessoas jogavam as moedas, as doações. E algumas pessoas mais ricas faziam questão de ir lá e jogar de mais alto, inclusive, que era para fazer bastante barulho para as pessoas verem. E chegou uma mulher, tirou 2 moedinhas. Se a gente pensar hoje, talvez sejam 2 moedinhas de 10 centavos. E colocou no gasofilácio. Jesus, vendo aquilo, chamou os seus discípulos e disse: está vendo esta mulher? O que ela deu tem um valor muito maior do que todas as moedas que tinham sido colocadas antes. Porque ela deu daquilo que ia lhe fazer falta, não daquilo que estava sobrando. E aí nos remete a esse conceito de caridade. Caridade não é você dar o que te sobra, porque caridade é o sentimento que leva aquilo que você está querendo dar para o outro. Se você está fazendo algo para o outro com o sentido de se destacar ou de ser reconhecido, você já foi reconhecido. Isso não é caridade. Caridade é aquela manifestação de amor ao próximo, na essência do que ensinava Jesus. E aí a gente precisa pensar: puxa vida, mas será que aquilo que eu faço
é caridade? Eu ajudo o assistente social em tal lugar, eu ajudo no outro. Aí vai para a consciência de cada um. Qual é o sentimento que te move quando você vai fazer uma dessas ações? Se for o sentimento de ajudar, de aliviar o sofrimento, né, de aliviar a dor, é caridade. Mas se for qualquer outro sentimento, pode ser qualquer outra coisa, mas não é caridade. Pode ser o que popularmente se classifica de uma maneira pejorativa, que as pessoas falam que é esmola. Porque quando se usa esse termo, esmola, é usado o termo como aquilo assim, para alguém inferior, para alguém que você tem o poder de ajudar. E não é assim. Então a gente vai buscar no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Porque Ele é a nossa imagem de como a gente tem que amar o próximo. E os Espíritos respondem então, caridade, como a entendia Jesus, é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Perdoar é doar-se além da vaidade, além do ego. Então, quando a gente quer fazer caridade, o sentimento que nos move deve ser o sentimento da renúncia. E aí as pessoas falam, mas como assim sentimento da renúncia? Vamos lembrar da viúva que colocou as 2 moedinhas. Aquela mulher, naquele momento, renunciava até a comida que ela podia comprar com aquilo, porque ela estava levando com o sentimento 2 moedinhas que podiam ajudar alguém que ela não sabia quem. E quando eu toco nisso, eu lembro muito de uma história. A gente trabalhava numa casa espírita aqui no interior, e todos os sábados de manhã nós fazíamos sopa para os moradores de rua, para os mais necessitados. E sempre aumentava muito, essa época, esse período do inverno, então aumentava muito mesmo. E nós recebíamos a sopa do Instituto Ayrton Senna. Elas já vinham processadas e a gente só complementava, arrumava o pão. E todos os sábados vinham mulheres com um monte de crianças. E eles comiam, tomavam a sopa, a gente conversava um pouquinho sobre o Evangelho, sobre amor. Ao final do período da sopa, normalmente eles pegavam as latas e pegavam um pouco de sopa mais para levar. Por quê? Podia ser que à noite não tivesse nada para comer, aquelas crianças. Ou podia ser que eles tivessem em casa alguém doente que não podia se locomover até ali. E tinha um morador de rua lá, que era Francisco o nome dele. Ele era esses andarilhos, esse pessoal que a gente vê mesmo, que mora na calçada, que toma chuva, que toma sol, que anda com a roupa rasgada na rua, que com certeza muitos de nós já vimos nessa nossa cidade. E é lógico que essa condição trazia a ele aquele odor que as pessoas ficam assim. Então ele não entrava no lugar onde servia a sopa. Ele chegava, ficava do ladinho do portão, quietinho. Quando todo mundo saía, ele aparecia no portão para a gente. E a gente já separava a sopa, o pão e levava para ele. Ele pegava, juntava as mãos, agradecia e dizia assim, Deus lhes pague. E saía. Mas teve um sábado que teve muito mais gente do que a gente imaginava. Mas muito mais gente. E a gente foi atendendo todo mundo. Quando chegou no final, nós olhamos na panela e não tinha nenhuma gota de sopa mais. E o Francisco apareceu no portão. Um olhava para o outro e falava, o que a gente faz agora? Nisso, uma mulher que estava ainda com as 5 filhos dela num cantinho,
com uma lata pela metade de sopa, levantou, foi até a gente e disse: dá minha sopa para ele. Isso é caridade. Isso é amor ao próximo. O que essa mulher fez é exatamente o sentido do óbolo da viúva. Ela deu com total renúncia. Ela renunciava até à comida dos filhos daquele dia, porque sabia que aquele homem não tinha uma casa para voltar. Não tinha alguém que o acolhesse. E talvez aquela fosse a única refeição dele pelos próximos dias. Então, esse sentimento de renúncia, que é o que deve nos mover quando nós queremos ajudar o outro, está nos pequenos detalhes da nossa vida. Vamos lembrar de algumas coisas aqui dessas histórias que eu contei. Se a gente pegar a história do DJ Alok, para ele estar lá naquele trabalho, lá na Fraternidade Sem Fronteiras, ele muito provavelmente renunciou a shows, renunciou a ganhar mais dinheiro com alguma promoção, com algum marketing. Então, para que eu ajude o outro, eu preciso renunciar a algumas coisas. E é importante isso. O Lucas, quando estava ajudando aqueles doentes nas galés, ele renunciou à possibilidade de ser adorado pelos ricos de Roma. Ele abriu mão de ser idolatrado, porque ele queria ajudar ao outro. Mas a renúncia está nos pequenos detalhes, que a gente passa na correria, não se percebe. Eu vou contar para vocês a história do seu Vitor e de Dona Francisca. Esse casal estava completando 75 anos de casados. Imagina o que é isso? 75 anos de casados. Eu não sei, é boda de diamante, eu não sei qual é a boda, mas é uma vida inteira. E todo dia de manhã eles tinham um hábito. Ela fazia o café, cortava o pão e deixava do lado da xícara, punha o café na xícara dele, ele vinha, sentava, dava um beijo nela e os dois sentavam para tomar café juntos. Mas nesse dia, a Dona Francisca olhou para o pão e falou assim: puxa vida, 75 anos que eu como o miolo do pão, porque o marido gostava da casca. Hoje eu vou comer a casca. E ela pegou, tirou, como ela fazia, ela tirava a casca do pão, colocou o miolo do lado da xícara dele e colocou a casca do lado dela. Ele chegou, veio, deu um beijo de bom dia, sentou na cadeira, olhou para a xícara, olhou para o miolo, olhou para ela e disse assim: você não sabe que vontade eu tinha de comer esse miolo de pão. É no detalhe da vida que a gente abre mão de algumas coisas para o outro, para o próximo. E isso é amor ao próximo. Senão a gente fica pensando que nós precisamos fazer um grande evento de caridade para ajudar o outro, um grande evento para manifestar o amor ao próximo. E não é. É no dia a dia. É nas pequenas coisas. Cada vez que eu abro mão de alguma coisa para ajudar o outro, eu estou espalhando a semente do amor do Mestre Jesus. Porque aquele que recebeu vai sentir algo diferente e vai querer também fazer a mesma coisa por alguém. E nos dias de hoje, nesse mundo agitado que a gente está, o sentimento da renúncia é fácil de praticar? Como é que a gente está em relação a isso? Hoje eu digo que existe um sentimento no mundo que é o que causa o maior mal, que causa mais doenças,
que é a intolerância. E quando você é intolerante, é porque você não está renunciando a nada. Você se apega ao seu ego, à sua vaidade, à sua prepotência e não renuncia. E por não renunciar, você se acha melhor do que o outro. A intolerância que a gente vive nesse nosso mundo chega a dimensões que só porque alguém tem uma opinião contrária da gente, e olha que a gente pode ter sido amizade com essa pessoa a vida inteira, só porque a pessoa tem uma opinião contrária da gente, a gente acha que essa pessoa é nossa inimiga. Só porque a pessoa tem a cor da pele diferente da sua, você acha que ela é inferior. Só porque a pessoa tem uma orientação sexual diferente da sua, você acha que essa pessoa tem que ser banida, tem que ser, sofrer todo o preconceito. E quando eu ajo com preconceito, quando eu ajo com intolerância, é porque eu não estou renunciando a nada desses sentimentos que me fazem tão mal. E o que o Mestre nos pede nessa passagem é que a gente comece a olhar para dentro de nós. Porque nós sempre queremos que o outro se modifique, né? A gente acha que a gente tem a receita da melhor maneira de viver para o outro. Não, nós temos que modificar nós mesmos. Nós não renunciamos nem às mágoas. Não é isso? A gente vem carregando mágoas, carregando mágoas. Tem uma frase que diz o seguinte, que as pessoas gostam de dizer que o amor é forte. Mas tem uma pessoa que diz que o amor é forte, mas a mágoa é fiel. Porque ela está com a gente todo dia. A gente carrega isso. E sabe por que a gente carrega a mágoa? Porque nós somos orgulhosos na nossa essência. Nós achamos que se aquela pessoa me atingiu de alguma maneira, como assim ela ousou falar daquela maneira comigo? Como assim ela ousou me desrespeitar ou me atingir? Veja, a gente se coloca aqui. E a gente guarda essa mágoa. E guarda, sabe onde? Aqui, no coração. E sabe quem pode tirar essa mágoa daqui de dentro? Só nós mesmos. Mas como é que a gente tira essa mágoa? E a gente fala aqui, nós vimos lá na definição dos Espíritos para Kardec, do que é a caridade como a entendia Jesus. É perdão das ofensas. E a gente fala, não, mas é muito difícil perdoar aquilo que me fizeram. Cada um sabe exatamente do seu. Mas eu não vou conseguir, por mais que eu venha aqui e escute, eu não vou conseguir perdoar essa pessoa. Você precisa perdoar essa pessoa. Não porque isso vai fazer bem para a pessoa só, mas porque isso vai fazer bem para você. Mas eu ainda não consigo. Comece. É que eu digo, está nos detalhes. Toda casa espírita tem uma caixinha lá no fundo, que é a caixinha de vibrações, né? Quem frequenta sabe. Se você tem alguém aí, no seu coração, que você guarda essa mágoa e você não consegue resolver isso, comece a trabalhar para tirar a mágoa de dentro de você. Comece a pegar um papelzinho daquele, colocar o nome dessa pessoa, pedindo a Deus que a proteja, que a ajude. Talvez na primeira vez seja difícil, mas não desista. Jesus pede que nós continuemos trabalhando nisso. Porque o momento que eu paro e escrevo o nome dessa pessoa, eu coloco a minha vibração de perdão, coloco a minha vibração da busca daquele sentimento melhor do que o que eu sinto hoje, que é a mágoa. E isso toca em você como toca no outro também. Porque tudo aquilo que a gente está vibrando vai se espalhando e chega em nós de novo, de volta.
Então, essa caridade, toda vez que você estiver trabalhando essa renúncia da mágoa, você está fazendo uma caridade com você. Você está buscando o auto-perdão. Você está buscando ficar mais leve espiritualmente. Tem a história de uma mãe, até quem conta essa história é uma jornalista, que ela estava indo pegar o ônibus, a jornalista, aí tinha uma senhora escondidinha atrás de uma árvore. E quando ela foi passando, a senhora falou assim, moça, 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 ela já falou assim, ah, meu Deus, né? Porque o que a gente pensa? E ela falou assim, eu estava com o celular na mão. Olha só como a gente já pré-julga, já rotula e já condena. Ela parou, a mulher falou assim, moça, moça, deixa eu falar com você. Ela pensa, segundo o pensamento dela, vai me pedir alguma coisa. Olha como é que a gente está com dificuldade de simplesmente olhar para o outro. Ela falou assim, pois não, mas ela mesmo conta que ela ficou meio encolhida. Não, está vendo aquele moço que está lá no ponto de ônibus com um saquinho vendendo bala? Ela olhou e falou assim, estou vendo. A senhora vai para lá? Ela falou assim, vou. Eu queria te pedir um favor. Toma aqui R$2, compra um saquinho de bala dele. A jornalista falou assim, mas por quê? Porque aquele moço é meu filho e ele acabou de sair da prisão. E a única atividade que ele arrumou foi vender a bala. E eu sei que se ele conseguir fazer alguma coisa de bom, ele não vai sofrer influências ruins novamente. Essa jornalista disse que o primeiro sentimento que ela teve foi assim, de uma imensa, imensa vergonha de tudo que ela tinha pensado daquela mulher. Ela pegou os R$2, foi até o ponto, e o jovem estava lá oferecendo. Ela deu os R$2, ela falou assim, eu preciso comprar mais. Ela comprou mais 2 saquinhos. E aí ela saiu, pegou e continuou caminhando, porque ela ia mais para frente. E ela olhou para trás, porque ela queria mostrar para a mulher que ela tinha comprado a bala. A mulher não estava mais lá. Porque todas as pessoas que ela abordava, ela se escondia. Por quê? Porque ela não queria que o filho a visse. Sabe o que é isso? Isso é um dos maiores amores que existe, que se chama amor de mãe. E amor de mãe renuncia. Pense que essa mulher estava renunciando a um monte de coisas, mas o mais importante que ela renunciou, ela não estava julgando o filho. Ela não estava absolutamente condenando o filho. Porque as pessoas cometem erros. Nós, em nossas encarnações, em nossas caminhadas, quem de nós nunca cometeu um erro, um deslize? E quando a gente sente que fez alguma coisa errada, tudo que a gente não quer é ser julgado. Quando a gente está em sofrimento porque está com alguma coisa que a gente fez errado, o que a gente quer é ser acolhido, é ser acariciado, é ser colocado no colo. Aquela mãe renunciava ao julgamento, renunciava ao dinheiro que talvez fosse difícil, renunciava ao dia que ela podia estar fazendo outra coisa, em sentido do amor ao outro, ao filho. Isso é para a gente ver o quanto nós podemos, no nosso dia, nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes da nossa convivência com a nossa família, com as pessoas que estão mais próximas, como a gente pode praticar a caridade, como Jesus a ensinava, como Jesus a entendia. Porque muitas vezes nós entendemos que esse sentimento da renúncia, ele sempre vem acompanhado de dor, né, de perda, de ausência, mas não. Esses sentimentos é que nos levam ao apego.
E o que mais nós temos hoje é apego. Apego às coisas, apego às pessoas. Como se nós pudéssemos, ao partir para o plano espiritual, levar qualquer coisa que a gente recebeu quando reencarnou. Nem o corpo físico a gente vai levar. E vejam que ter coisas, ter bens, não tem absolutamente nada de errado. Ter prosperidade não tem absolutamente nada de errado. O que está de errado é quando você se apega a isso e acha que o sentido da sua vida é ter, e não ser. Ser mais amoroso, ser mais caridoso, ser mais carinhoso. Então a gente precisa começar a fazer esse exercício, que é o exercício do desapego. E desapego não tem a ver com desinteresse, não tem a ver com desleixo, não tem a ver... Não. É a gente poder conviver com o outro, dando ao outro o que nós temos de melhor em termos de sentimentos. E a gente vai receber do outro tanto quanto a gente vai dar. Existem espíritos que sofrem por décadas depois de desencarnados. Por quê? Por conta do apego. Porque eles não conseguem aceitar que não tem mais o carro, que não tem mais a casa, que não tem mais as pessoas, porque eles acham que tem as pessoas. Aliás, nós achamos também às vezes que nós temos, né? Como é que a gente trata as pessoas? Meu filho, minha filha, meu marido, minha esposa, meu companheiro, como se nós tivéssemos posse. E não temos. Porque nós achamos que esse apego nos dá o poder de controlar a vida. Quem daqui consegue controlar a vida? Quem daqui nesse momento consegue imaginar aonde está aquele ente querido? Fazendo o quê? E hoje, com a tecnologia, as pessoas ficam mais ainda com esse sentimento de apego, de posse. A pessoa manda uma mensagem do WhatsApp para o outro e fica olhando para ver se ficou azulzinho, não fica? E aí fala assim, não respondeu ainda. O que será que está fazendo que não respondeu ainda? Olha como isso vai nos dando angústia, ansiedade, não nos faz bem. Porque a gente acha que pode controlar o outro e não podemos. Então, ter o desapego, praticar a renúncia, é isso que o Mestre Jesus nos pede nessa passagem, que a gente aprenda a fazer isso. Como é que a gente aprende a fazer isso? Não tem outro jeito, só fazendo. Como é que a gente faz isso na família, nas pessoas que moram conosco? Manifestando ao outro o que nós temos de melhor em termos de sentimento. Começando o dia dando bom dia para as pessoas que moram conosco. A gente dá bom dia para as pessoas que moram conosco? Só para a gente pensar, não precisa ninguém levantar a mão e falar assim, eu dou bom dia. Não, só para a gente pensar. Sabe por quê? Porque a gente acha que porque a pessoa está morando com a gente há tanto tempo, por que eu vou dar bom dia? Por que eu vou dar um beijo de bom dia? Por que no final do dia eu vou perguntar, e aí, foi tudo bem hoje? Como é que foi seu dia hoje? Isso é demonstração de importância. Você dá importância ao outro estar na sua vida. Isso é caridade, isso é dar amor. Mas para quê? A gente manda um WhatsApp com um coraçãozinho, né? Coisa. Gente, lembram-se da senhora
que o jovem Alok encontrou na África, o mais importante para ela não era o alimento, era alguém ter vindo até ela. E hoje, a tecnologia é tão fantástica, nos conecta com o mundo todo e nos mantém distantes. Sentamos para almoçar, e eu sou daquele tempo que a gente na mesa tinha o prato e o talher e um copo. Hoje eu tenho um prato, um talher, um copo e um celular. Não é assim? E fica todo mundo ali, né? Não sabe nem o que está comendo. Agradecer pela refeição, para quê? Eu estou aqui, ó, eu não posso perder meu tempo. E nós estamos nos distanciando. E a caridade e o amor ao próximo precisa de olhar, olho no olho. Espírito precisa de energia para sentir o amor. Ah, Vicente, mas o meu ente querido mora no Japão. Se você entrar para conversar com ele e realmente estiver vibrando em amor, ele recebe. Mas é que a gente sempre vai procurar essa situação que, mas alguém está lá. E quando está aqui, você faz o quê? Quando está aqui, a gente vai para o shopping, né? Porque a gente tem que mostrar o shopping. Por que eu não fico sentado conversando? Por que a gente não conversa mais? Vocês já repararam que quando acontece uma tempestade e acaba a energia, a primeira coisa que as pessoas fazem, depois que acham uma lanterna ou uma vela, é ligar para a companhia para saber quanto tempo demora. A gente não senta para conversar, para ouvir. Quer ver se for a última semana da novela, então, aí o desespero é total. Né? Já liga para alguém, tem luz aí no seu apartamento? Porque eu vou aí. Né? Por que nós não nos aproximamos mais? Caridade, como Jesus a entendia, é você ser o condutor do amor para o outro. Nada errado se você quer mandar 250 mil mensaginhas de coraçãozinho do WhatsApp durante o dia para a pessoa. Maravilha! Mas quando você estiver junto, manifeste esse carinho, manifeste esse amor, manifeste o respeito. Nós temos pessoas fáceis convivendo conosco na família. Nesse momento a gente lembra dos nomes, inclusive, né? Daqueles que a gente acha difícil. Pois é, se nós não estivéssemos aqui e essa pessoa estivesse aqui, será que ela lembraria da gente? Porque a gente sempre acha que o outro é o difícil. Mas nós somos espíritos imperfeitos em busca da evolução. Todos nós cometemos erros, falhas, deslizes. O que nós precisamos é respeito. As nossas diferenças nos enriquecem, porque conviver com um espírito que pensa diferente de mim, conviver com um espírito que talvez tenha experiências reencarnatórias de muito mais tempo que eu, conviver com, às vezes, com um espírito que tem um gênio difícil, é uma bênção divina, acreditem, para o nosso aprendizado. Se a diferença nos fortalece, se a diferença nos enriquece, o respeito nos fortalece. Eu preciso aprender a respeitar a opinião do outro. Isso é caridade. Isso é amor ao próximo. Então, o que a gente pode deixar para a gente pensar para hoje é que tem uma passagem de Mateus que eu quero deixar para a gente pensar sobre ela, que diz assim: porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, eu estava nu e vestiste-me, adoeci
e visitaste-me. Estive na prisão e foste me ver. E eles perguntaram a Jesus, mas mestre, quando nós tivemos assim? Quando vocês cuidaram de qualquer um desses pequeninos que tinham isso. Na nossa família, nos nossos entes queridos, nós temos espíritos que estão famintos e sedentos de amor, que reencarnaram porque precisam do nosso amor, assim como nós precisamos do amor desses espíritos. Na nossa família, nos nossos entes queridos, pode ser que a gente tenha alguém tão estranho que quase parece um estrangeiro naquele meio. Mas quando eu respeito a diferença e o acolho, eu estou acolhendo a Jesus. Tem gente na família, entre os nossos entes queridos, que neste momento pode estar muito doente, e não só fisicamente, doente espiritualmente, e que está precisando do nosso colo, do nosso ombro, da nossa mão amiga, do nosso carinho. Isso pode fazer toda a diferença de uma pessoa dessa, um jovem desse, tomar qualquer medida extrema. Se você reconhece isso, saiba que esses entes queridos, esses nossos familiares, precisam de nós. E não precisam de grandes feitos, precisam de 2 moedinhas do nosso amor. Como o óbolo da viúva, nós podemos transformar a vida das pessoas que vivem conosco. Eu peço a Deus e rogo a Jesus que nos ajude, nos ilumine, para que nós possamos compreender o quanto podemos ser amorosos, carinhosos, cristãos, na prática da caridade e do amor ao próximo. Que assim seja, graças a Deus.